E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isal Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. E o que teremos hoje de história? Não sei, gente, não sei porque eu produzi os textos, mas eu não me lembro qual história eu fiz. Então, ou vai ser Caso de Família ou Recomeço, eu não sei. Pra quem veio ontem aqui, tá chegando agora, veio por causa do vídeo de ontem, que foi bem bacana, né? Não se esqueçam de ativar o sininho, não se esqueçam de comentar também. Ontem aqui no canal tivemos a playlist, a atualização na playlist Algodão Doce. Pra quem não assistiu o de ontem, vá assistir o de ontem também, tá bom? Dá esse biscoito aqui pra sua DM favorita. Então, não se esqueçam de curtir, de comentar o vídeo, de ipá. Pra quem não sabe, ipá é assim. Você curte, depois que você curtir, vai aparecer a opção ipá. É de graça, gente. É de graça 3 vezes na semana. E essa é uma ferramenta que o YouTube aqui dá pra você mostrar que gosta do canal, tá bom? Ah, eu tô com a acne aqui bem chatinha. Pra que eu fico pedindo pra você ipar? Porque quando você ipa meu vídeo, ele chega pra outras pessoas que ainda não conhecem o canal. Então é muito bom pra mim, gente, porque eu tenho mais visualizações, eu consigo ganhar um pouquinho mais de din. Eu agora preciso muito de dinheiro porque eu tenho que construir minha casa. Então, vocês sabem da minha situação. Eu espero que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Tchau. Meu marido, Graham Ashford, morreu na nossa noite de núpcias. Ele me deixou bilhões de dólares. Todo mundo me dizia que eu era jovem demais para continuar viúva. Minha melhor amiga tomou a iniciativa de me apresentar a um homem. Ele era alto e forte. Não tão bonito quanto Graham, nem de longe tão rico, mas era jovem e atencioso. No dia em que ele se ajoelhou, palavras apareceram no ar. Texto flutuante, como comentários na tela, rolando bem na minha frente. Não aceite a proposta. Sua melhor amiga o arranjou de propósito para você porque sabe que o fantasma do seu falecido marido está bem ao seu lado. No segundo em que você aceitar esse anel, ele provará tudo o que vão dizer sobre você. Gananciosa, infiel e já na cama de outro homem. O amor do seu falecido marido vai se transformar em ódio. Quando ele voltar à vida, você será a primeira pessoa que ele vai matar. E sua melhor amiga, ela será quem o curará. Ela vai receber o amor dele, o dinheiro dele, tudo. 40 anos juntos, uma história de amor para a eternidade. Olhei para Miles Larkin, ainda ajoelhado, estendendo um anel de diamante. Não disse nada por um longo momento. Então, fiz minha escolha. Dei um tapa no rosto dele. Miles segurou a bochecha, e a primeira coisa que saiu de sua boca foi uma maldição. Que diabos há de errado com você? Eu estou te pedindo em casamento e você me dá um tapa? Não me importei com a expressão dele. Graham sempre foi possessivo. Obsessivamente possessivo. Ele tinha 5 anos quando brigou por minha causa na escola. Seu pai lhe dissera que, com o dinheiro da família, ele poderia ter tudo o que quisesse. Então, Graham me escolheu e se recusou a desistir. Depois disso, Graham nunca mais saiu do meu lado. Ele cuidou de mim como um pequeno adulto, desde que eu era criança até eu completar 18 anos. Até minha mãe dizia que ele ficava perto demais. Graham não se importava. Quando eu tinha 19 anos, alguns caras na rua assobiaram para mim. Foi só um assobio. Graham fez todos eles saírem de Havenbrook na manhã seguinte. Havenbrook foi nomeada a cidade mais segura do estado por anos depois disso. No começo não acreditei nos comentários flutuantes. Eu o segurei a noite toda. Senti o corpo dele ficar frio e rígido em meus braços. Vi selarem o caixão. Vi quando o baixaram ao chão. Mas aquele texto flutuante simplesmente apareceu do nada diante de mim. Isso já era impossível. E se fosse verdade? 3 meses. Se Graham estiver aqui o tempo todo, me observando com Miles, não era de se admirar que minhas mãos não parassem de tremer. Até o vento parecia mais frio. Maren, minha melhor amiga, Vanessa Caldwell, olhou para mim, confusa. Você e o Miles estão juntos há meses. Você mesma disse. Vocês dois se conhecem de cabo a rabo. Casamento é o próximo passo óbvio, não é? O que deu em você? Abri a boca para responder, mas mais comentários flutuantes passaram novamente diante dos meus olhos. Meu sangue gelou. Ela acabou de dizer por dentro e por fora bem na frente do fantasma do seu marido morto. Você realmente acha que foi um acidente? Ele está aqui há 3 meses. Ele ouviu cada palavra. Aceite essa proposta e será isso que finalmente o quebrará. Foi então que me dei conta. Vanessa sempre gostava de fazer comentários assim perto de mim. Coisas que pareciam inofensivas, mas que tinham um peso enorme. Miles e eu nem sequer tínhamos dormido juntos. Sempre achei que aquilo fosse apenas uma provocação de melhor amiga. Mas, se o fantasma de Graham realmente estivesse ali, cada um daqueles comentários era um fósforo aceso de propósito. Ela queria que o amor dele por mim apodrecesse e se transformasse em algo feio. Eu nunca disse isso. Foi a primeira vez que reagi contra ela. O rosto de Vanessa se enrijeceu. Miles parecia uma mistura de confusão e impaciência. Sério? O que está acontecendo com você hoje? Eu te amo. Você me ama. Então qual é o problema? Você não quer isso? Você não quer a gente? Os comentários flutuantes começaram novamente. Ele está apaixonado pela sua melhor amiga. O anel é do tamanho dela, e quando você perceber, ele vai jurar que comprou o tamanho errado porque estava nervoso. Seu falecido marido volta à vida em 3 dias. Não confie em nenhum dos dois. Enquanto os comentários passavam um após o outro, peguei o anel da mão dele e o coloquei no dedo de Vanessa. Serviu perfeitamente, como se tivesse sido feito para ela. A cor desapareceu do rosto de Miles. Nunca fiz isso antes, tá? Eu estava nervoso. Peguei o tamanho errado. Palavra por palavra, exatamente o que os comentários diziam que ele diria.
Algo frio se instalou ainda mais fundo dentro de mim. Se os comentários estivessem certos, se Graham realmente estivesse voltando, eu não perderia o dinheiro assim. Graham me mataria com as próprias mãos. 3 dias. Era o que os comentários haviam dito. Eu poderia esperar 3 dias. Miles ainda esperava uma resposta, a esperança estampada em seu rosto. Forcei um sorriso fino. Você é um amigo, Miles. É só isso que você sempre foi. Miles piscou para mim. Então, estendeu a mão para a minha novamente, a voz ficando suave. Maren, não faça isso. Eu sei que você está chateada com o anel. Vamos escolher um novo agora mesmo, está bem? Vanessa entrou com um sorriso, passando o braço pelo meu. Viu? Ele estava apenas nervoso. Vocês dois precisam oficializar isso para eu finalmente relaxar. Ah, ela vai relaxar sim. No segundo em que esse anel estiver no seu dedo, seu marido morto vai começar a contar os corpos. Ela é cruel, e você nunca fez nada para machucá-la. Olhei para ela, para o rosto que conhecia havia 10 anos, e pela primeira vez não o reconheci. Por que você quer tanto que eu me case? Vanessa congelou. O que deu em você? Você sempre gostou do Miles. Você disse que ele era mais novo que Graham, que estava cansada de Graham cheirar a velho. Você disse que você e Miles... Graham tinha apenas 2 anos a mais que eu, mas se portava como um homem muito mais velho. Ele se vestia com tons suaves e cortes clássicos, que só o faziam parecer ainda mais velho. As pessoas presumiam que ele tinha mais idade. Uma vez, um homem que tentava chamar minha atenção chamou Graham de velho na cara dele. Aquele homem acabou no hospital. Sou mais velho que você. Se eu for primeiro, quem vai cuidar de você? Aquilo o corroía. Sempre foi assim. E eu nunca, nem uma única vez, disse que não o queria. Ela estava colocando palavras na minha boca. Dei um tapa no rosto de Vanessa. Miles me empurrou no chão antes mesmo que o som do tapa desaparecesse. Que diabos há de errado com você? Ela é delicada. Você sabe que ela tem ataques de pânico. Você não pode simplesmente bater nela. Ele puxou Vanessa para os braços, como se ela fosse a pessoa que tivesse se machucado. A preocupação no rosto dele dizia tudo. Ele nem conseguia esconder. Eu ainda estava no chão. Ele nem sequer olhou para mim. Eu não era burra. Conseguia ver exatamente onde eu estava naquela situação. O anel foi culpa minha, está bem? Fique brava comigo. Não desconte nela. O pânico dele revelou seu verdadeiro rosto. O que quer que Miles sentisse por mim, não era o que ele vinha fingindo sentir. Não disse uma palavra. Meu tornozelo havia torcido com força durante a queda. A articulação já latejava e começava a inchar. Ele percebeu. Congelou. Então, a culpa o fez vir me ajudar. Um instante tarde demais. Desculpa, Maren. Vamos, eu te levo ao hospital. Afastei a mão dele. Vanessa parece que vai desmaiar. Leve-a primeiro. Miles começou a discutir, mas se controlou. Assentiu rápido demais. Está bem. Vou levar a Vanessa ao hospital primeiro e depois volto para te buscar. Vamos escolher um anel depois, certo? Ele pegou Vanessa no colo e desapareceu. Eu mesma fui para o hospital. E, é claro, lá estavam eles. Miles estava inclinado sobre Vanessa, passando o polegar pela têmpora dela, exatamente como fazia comigo. Depois que Graham morreu, eu me desliguei do mundo. Bilhões de dólares nas mãos de uma mulher enlutada, sem ninguém para protegê-la. Aquilo era um alvo, não uma herança. A família estendida de Graham circulava ao meu redor como abutres. Entre as intrigas deles e o meu luto, houve semanas em que eu não conseguia sequer me obrigar a sair pela porta da frente. Foi quando Vanessa trouxe Miles para a minha vida. Ele aparecia todos os dias. Ele me arrastou de volta para o mundo. Eu ainda amava Graham, mas Graham se foi, e amar um homem morto não mantém ninguém vivo. Eu realmente achei que Miles falava sério. Miles me viu observando. Ele atravessou a sala rapidamente. Não se preocupe, a Vanessa está bem. Ela ficou abalada. Vamos escolher um anel. A Vanessa tem ótimo gosto. Ela vai te ajudar a encontrar o perfeito. Eu não vou me casar com você. O rosto dele ficou tenso. Foi apenas um erro, Maren. Por que você não consegue deixar isso para lá? Vendi a casa da minha família e dei entrada em uma casa. Uma casa de verdade para nós. É assim que eu levo isso a sério. Ele tirou uma chave nova e brilhante do bolso e a estendeu para mim. Maren, eu vou cuidar de você. Vou garantir que você nunca mais sinta esse tipo de dor. Certo. Depois do casamento, você vai pagar a hipoteca dele enquanto ele nunca trabalhará um único dia na vida. Ele vai precisar do carro esportivo mais novo, obviamente. E quando você morrer, ele nem vai se dar ao trabalho de reivindicar seu corpo. Eu realmente ri. Pago integralmente? Miles estremeceu como se eu o tivesse pego mentindo. Está bem, está financiado. Mas eu cuido da hipoteca sozinho. Maren, confie em mim. Vanessa se aproximou dele, soltando um longo suspiro. Olha, eu sei que você se importa com dinheiro. Você mesma me disse que se Graham não fosse rico, nunca teria se casado com alguém tão obsessivo. Você disse que o Miles era diferente, que você amava o Miles, que você nunca amou Graham. Eu sorri. O rosto de Vanessa relaxou, como se tivesse vencido. Depois que você se casa, é família, e a família não fica contando quem paga o quê. Miles sorriu. Exatamente. Somos uma família. Não venha com isso. Quanto ao Graham, apenas deixe-o ir. Você não suportava o quanto ele era controlador. Ele se foi agora. Isso é uma coisa boa. Agora não há mais nada entre nós. Uma esposa financiando outro homem com o dinheiro do marido morto. Seu falecido marido deve estar perdendo a cabeça agora. Pare de cavar sua própria cova. Mande os dois sumirem. Agora. Terminou? Miles congelou, e então assentiu. Um segundo depois, dei um tapa no rosto dele. Vanessa ofegou. Ela abriu a boca, e eu também dei um tapa nela. Sim, vocês dois me ajudaram a passar pelo pior momento da minha vida. Eu dou esse crédito a vocês. Mas você não pode falar dele assim. Eu o amava. Eu sempre o amei. Eu nunca o odiei. Vanessa, você continua contando essas mentiras. Sabe o que é engraçado?
Se alguém não soubesse de nada, pensaria que você estava dizendo tudo isso de propósito, como se Graham estivesse bem aqui e você quisesse que ele ouvisse cada palavra. Como se você quisesse que ele me odiasse. Os olhos de Vanessa se arregalaram. O suor brotou ao longo da linha do cabelo. Graham está morto. Por que ele estaria aqui? Israel Reddit. E você disse tudo isso. Você esqueceu. Eu não tinha mais energia para discutir. Cada palavra que saía da boca deles era mais uma faca apontada para Graham, partindo do princípio de que ele realmente estava ali. Eu precisava que eles parassem de falar. Virei-me e fui embora. Miles chamou atrás de mim. Maren, já contei pra todo mundo dos dois lados. Os convites foram enviados. O casamento é em 2 dias. Só vá pra casa e se acalme. Sua mãe não está bem. Não faça ela passar por isso. Voltei para casa, aquela que Graham e eu tínhamos compartilhado. A equipe ficou no térreo. Eu estava sozinha no 2º andar. Deitei na cama, e o quarto parecia não ter mais calor. Seu falecido marido está te encarando. Aquilo me deixou sem fôlego. Corri atrás de uma foto dele, apertei-a contra o peito e sussurrei no escuro. Graham, é você. Sempre foi você. Ninguém mais. Nunca. De alguma forma, adormeci. E Graham estava lá. Aqueles olhos escuros estavam fixos em mim, sem piscar. Seus dedos frios agarraram meu queixo. As mesmas palavras se repetiam sem parar. Você mentiu pra mim. Minha boca se mexeu, mas nada saiu. A mão dele se fechou em volta do meu pescoço. Levantei-me de repente, com um suspiro, encharcada de suor, e corri até o espelho, sem hematomas. Mas minha garganta ainda parecia estar sendo apertada. Não. Eu não aceitei o anel. Graham não me machucaria. Joguei água fria no rosto e disse a mim mesma para respirar. Miles não tinha apenas convidado nossas famílias. Ele também enviara convites para seus antigos colegas de classe, e pior ainda, para os influenciadores e blogueiros que acompanhavam minha vida com Graham. Um homem novo apenas 3 meses depois do funeral do marido. A internet tomou sua decisão rapidamente. Graham havia sido encurralado por uma interesseira, e agora ela estava lucrando com a morte dele. Invadiram minhas redes sociais, chamando-me de viúva negra. Eu tremia de raiva. Publiquei um vídeo jurando que nunca mais me casaria. Ninguém acreditou. Fui para a casa da minha mãe, achando que me sentiria mais segura lá. Minha mãe cozinhou tudo o que eu gostava. Peguei meu garfo, e os comentários flutuantes começaram a rolar novamente. Sua mãe está furiosa porque você não quer ajudar a pagar o casamento do seu irmão. Então, ela te traiu. Há um sedativo na comida. No segundo em que você desmaiar, ela vai te manter trancada até o casamento. Miles pagou 75 mil a ela. Desta vez você vai se casar, queira ou não. E seu falecido marido está prestes a surtar. Minha mão congelou no ar. Eu me recusei a pagar porque a noiva do meu irmão estava aplicando um golpe. Eu não deixaria que ela sugasse toda a minha família. Além disso, Graham já havia dado mais dinheiro à minha família do que eles jamais precisaram. Ele sempre dizia que cuidar da minha família era responsabilidade dele. Não queria que eu carregasse esse peso, e minha mãe me vendeu por 75 mil. Mãe, eu não vou me casar com o Miles. O rosto da minha mãe se contorceu. Ela agarrou o peito como se eu tivesse tirado o ar de seus pulmões. A culpa me atingiu antes que eu pudesse impedi-la. Mas então ela abriu a boca. Então com quem você vai se casar? Você já viu o que estão dizendo sobre você na internet? Todo mundo acha que você é algum tipo de viúva negra. Se você não se casar com Miles, quem mais vai querer você com toda essa bagagem? O local está reservado. Os convites já foram enviados. Se você desistir agora, todo mundo vai dizer que você perdeu completamente a cabeça. É isso que você quer? Eu sou sua mãe. Eu sei o que é melhor para você. Você vai se casar com ele, e fim de discussão. Meus dedos apertaram o garfo. Algo dentro de mim esfriou. Estou indo embora. Levantei-me. A sala inclinou. Então tudo ficou escuro. A última coisa que ouvi foi a voz da minha mãe, satisfeita consigo mesma. Ainda bem que coloquei um pouco no difusor também. Ela me trancou no sótão por 2 dias. Os comentários flutuantes não apareceram nem uma única vez durante todo aquele tempo. Só voltaram quando minha mãe me arrastou para o casamento. O salão estava lotado. Mas eu só vi uma pessoa. O único rosto que eu jamais poderia esquecer. Graham estava vivo. Tudo o que os comentários diziam era verdade. 3 meses. Eles estavam me enganando havia 3 meses. E eu havia caído em cada mentira. Meus olhos ardiam. Aproximei-me de Graham sem pensar. Maren! Miles segurou minha mão e entrelaçou os dedos nos meus. Para todos que assistiam, parecíamos um casal apaixonado. Eu sabia que você ia mudar de ideia. Você ainda me ama. Olhei nos olhos de Graham. Minha mandíbula tremia. Eu não conseguia soltar minha mão. Miles, você está maluco? Eu nunca disse. O aperto dele no meu pulso era brutal. A pressão mordendo até o osso. Mas seu rosto nunca deixou de sorrir. Para quem assistia, ele era apenas um noivo sussurrando algo doce para sua noiva. Shh. Sorria para mim. Vamos nos casar. Ele me puxou para o palco. Virei-me procurando por Graham. O fantasma dele esteve ao meu lado o tempo todo. Ele tinha que saber que eu não queria aquilo. Eu não queria morrer. Graham. Mas no segundo em que me virei, Vanessa se colocou entre nós. Se controle. Graham está morto. Miles é seu marido agora. Miles e Vanessa me puxaram para o palco. Graham permaneceu no meio da multidão, observando. Ele não se mexeu. Seu rosto estava vazio. E aquele vazio me aterrorizava mais do que a raiva jamais poderia. Ele não acreditou em mim. Por que acreditaria? Miles e Vanessa tinham garantido que cada evidência apontasse para uma única direção. Mas eu não queria morrer. Mordi o lábio com tanta força que senti o gosto de sangue. Então, empurrei os dois para longe de mim. Eu não vou me casar com ele. A voz de Vanessa cortou a sala. Maren! Chega! Você está com mais de 3 meses de gravidez. O que você está fazendo? Você quer que seu bebê cresça sem pai? A sala balançou. Um zumbido tomou conta dos meus ouvidos. Do que diabos você está falando? Eu não estou grávida! A mãe de Vanessa balançou a cabeça, fingindo pena e paciência. Maren, querida, não negue.
Eu mesma fiz seu ultrassom ontem. Tenho o relatório bem aqui. Alguém exibiu o laudo do ultrassom na tela grande. Eu nem consegui dizer uma palavra antes que a multidão explodisse. Espera, Graham morreu há apenas 3 meses e ela está com 4 meses de gravidez? Ela estava traindo ele enquanto ele ainda estava vivo? Inacreditável. E ainda assim pegou todo aquele dinheiro dos Ashfords. Se Graham pudesse ver isso, voltaria dos mortos só para fazê-la pagar. As vozes me invadiram de todas as direções, vindas de todos os lados, todas ferozes. Gritei de volta por cima do barulho. Bati os punhos contra minha barriga lisa, repetidas vezes, para provar que não havia nada ali. Ninguém me impediu. Ninguém me ouviu. Amor, por favor. Desculpa. Sinto muito. Só não machuque nosso bebê. Por favor. Miles caiu de joelhos diante de mim, os olhos vermelhos. Sua atuação era impecável. Fiquei em silêncio. Aquilo era tudo o que minha mãe precisava. Ela correu para o palco e me deu um tapa. Já terminou de fazer cena? Você está carregando o filho dele. Por quanto tempo mais vai continuar assim? Você já não humilhou essa família o suficiente? Depois de tudo o que você fez, Miles é o único homem na Terra que ainda aceitaria você. Minha bochecha ardia. Tudo me atingiu de uma só vez. Nada do que eu dissesse iria importar. Vanessa queria uma coisa: que Graham me visse como uma mulher infiel. Deixe que ele me matasse por isso. Depois, ela assumiria meu lugar como Sra. Ashford. Miles estava apaixonado por Vanessa. Ele faria qualquer coisa que ela pedisse. Minha própria mãe me traiu por 75 mil porque eu não queria bancar meu irmão. E Graham assistiu a tudo, vendo a suposta traição da esposa se desenrolar bem diante de seus olhos. Todos queriam o mesmo resultado. Ninguém acreditava em mim. Ninguém se importava. A multidão ainda rugia quando Graham atravessou o salão. Seu rosto era uma máscara. Ele parou bem na minha frente. Os comentários. O sonho. A mão dele ao redor do meu pescoço. Tudo voltou de repente, e eu não conseguia parar de tremer. Você tem que acreditar em mim. Eu achei que você estivesse morto. Miles e eu nunca... Seus olhos estavam vermelhos, as veias quase saltando. Ele levantou uma mão. Os tendões se destacavam em seus dedos enquanto passava a mão pela minha bochecha. Sua voz era suave. Parabéns. Então, a mão dele se fechou ao redor do meu pescoço. Seus olhos se apagaram. Aquela pressão sufocante do sonho era real desta vez. Arranhei o pulso dele, e com o último suspiro que me restava, forcei uma única frase. Todos os rostos na sala mudaram. O que você disse? A mão de Graham caiu. Caí no chão, engasgando, com uma mão apertando meu pescoço. Miles já estava pairando sobre mim. Fale baixo. É o dia do nosso casamento. Todo mundo está assistindo. Miles, do que você tem medo? Apontei para Vanessa. O que vocês dois têm feito pelas minhas costas? Você acha que nada disso vai vir à tona? Algo ferido passou pelo rosto de Vanessa, ensaiado até o último segundo. Maren, o que você está dizendo? Tudo o que Miles e eu fizemos foi para te ajudar. Levantei-me. Cada palavra saiu firme. Esse laudo do ultrassom é da Vanessa, não é meu. Israel Reddit. Minha mãe me trancou no sótão por 2 dias. Rasguei a mão tentando arrombar a fechadura com um pedaço de arame. Meu sangue ainda está nele. Nunca cheguei perto de um hospital. Levantei a palma da mão, ainda ferida. A cabeça de Vanessa se ergueu de repente. Seus olhos ficaram frios. Então, como num passe de mágica, encheram-se de lágrimas. Não é meu, Maren. Por que você faria isso comigo? Eu não estava inventando. Os comentários já tinham me contado. Vanessa estava grávida do filho de Miles. Mas ela não havia contado a Miles. O plano dela era mais simples do que isso. Esperar Graham me matar, e então, colocar o bebê sob os cuidados dele. Depois, entraria diretamente na minha vida. Ela passaria por cima do meu cadáver e levaria tudo. O pensamento fez meu estômago se revirar de gelo. Sua vadia! A mãe de Vanessa avançou contra mim. Vanessa nem tem namorado. Vocês são amigos há anos. Como ousa dizer isso dela? Você está tentando arruinar a vida dela. Saí do alcance dela. Tudo bem. Vamos todos ao hospital descobrir quem está realmente grávida. Maren, é o dia do nosso casamento. Você pode parar com isso? Miles se virou para Graham, fingindo não entender o que estava acontecendo. Você deve ser amigo da Maren. Vou mandar alguém arrumar um lugar para você. Desculpe por tudo isso. Ela fica um pouco dramática às vezes. Eu me atrasei para buscá-la na consulta pré-natal ontem, e ela tem me cobrado isso o tempo todo desde então. Quase ri. Você não vai, Miles. Miles suspirou. Fizemos um ultrassom ontem. Você está sendo paranoica. Ele estendeu a mão para o meu braço, gentil, como sempre. Não fique chateada. Você vai estressar o bebê. Afastei a mão dele. Eu tinha dificuldade para respirar. Você me dá nojo. Você sabia disso? Eu nunca concordei com isso. Você pagou 75 mil para minha mãe, e ela me arrastou para cá. Miles suspirou novamente, longo e teatral. Tudo bem. Quer ser examinada? Vamos. Algo afrouxou em meu peito. Máquinas não mentem. Depois que fizessem a varredura, a verdade estaria bem ali na tela. Garanti que fôssemos a um hospital com o qual nenhum de nós tivesse qualquer ligação. Os resultados chegaram, e o chão desmoronou sob meus pés. Maren. 14 semanas de gravidez. Vanessa. Não está grávida. Impossível. Peguei o relatório. As palavras me encaravam de volta. Feto viável. 3 meses com Miles, e ele nunca havia me tocado. Nem uma única vez. Então, como diabos eu estava grávida? Fiz com que repetissem o exame. O mesmo resultado. Aqui está. Agora vamos voltar e terminar o casamento. Miles segurou minha mão para me arrastar para fora. Plantei os pés no chão. Virei-me para Graham. Eu estava tremendo. Ele me olhou como se eu fosse uma estranha. Esse bebê não é meu. A mãe de Graham morreu ao dar à luz seu irmão mais novo. Depois disso, ele se recusou a ter filhos. Ele estava apavorado com a possibilidade de a mesma coisa acontecer comigo.
Ele fez uma vasectomia no dia em que completou 18 anos. Miles sorriu de lado, abandonando a encenação. Ah, Sr. Ashford, bem-vindo ao nosso casamento. Não sei como você está vivo, e honestamente não me importo. Maren é minha esposa agora. Ela nunca te amou. Nós dois sabemos disso. Então, faça-nos um favor e vá embora. Miles olhou para minha barriga, e seu rosto suavizou, assumindo uma expressão calorosa. O bebê não foi planejado. Naquele fim de semana do 4 de julho, você estava fora do país a trabalho. Maren e eu ficamos juntos. Uma coisa levou a outra. Na sua cama, na verdade. Miles sorriu. Seu colchão era tão confortável que compramos o mesmo para nossa casa. Cala a boca! Minha voz falhou com o grito. Miles sorriu ainda mais. Ele ainda não tinha terminado. Sr. Ashford, Maren e eu não estamos juntos há tanto tempo quanto vocês dois. Eu sei que não posso competir com o que vocês construíram crescendo lado a lado. Mas, se existe alguma coisa que eu esteja deixando passar sobre como mantê-la feliz, tenho certeza de que você tem algumas dicas. Graham, eu não sei como isso aconteceu, mas juro que nunca... Aproximei-me de Graham. Ele recuou. Um passo. Aquilo doeu mais do que qualquer coisa que Miles já tivesse dito. Naquele fim de semana, eu estava fora do país. Liguei para você 6 vezes. Você não atendeu. Você me disse que estava dormindo. Miles soltou uma risada. Ah, nós ouvimos o telefone tocar. Nenhum de nós quis atender. O que faz você pensar que eu escolheria você, Miles? Você não é tão bonito quanto ele. Não é tão rico quanto ele. Você comprou uma casa que não podia pagar e tentou me enganar para que eu pagasse a hipoteca. Por que diabos eu deixaria Graham por um homem que nem consegue pagar as próprias contas? O sorriso desapareceu do rosto de Miles. Não sei como você falsificou esse relatório, mas você sabe. Você sabe que esse bebê não é seu. Vanessa é quem está carregando seu bebê. Se continuar assim, essa criança vai acabar chamando outra pessoa de pai. Os olhos de Miles caíram para a barriga de Vanessa antes que ele pudesse se controlar. Vanessa ficou completamente imóvel. Ela reagiu rapidamente. Maren, só porque você tem medo de que o Sr. Ashford descubra que você o traiu não significa que pode colocar a culpa do bebê em mim. Somos melhores amigas. Miles é seu. Por que eu faria isso com você? Miles ainda olhava para a barriga dela. Vanessa forçou algumas lágrimas perfeitas e teatrais. Miles, diga a ela, por favor. Não envolva Vanessa nisso. Vanessa não tem nada a ver com isso. Eu sei que você está brava comigo, mas deixe-a fora disso. Você vai levar isso longe demais. Você acusou Vanessa de estar grávida, e o exame provou que estava errada. Isso não é suficiente para você? Você realmente quer que eu vá adiante? Algo na voz dele me fez estremecer. Miles pegou o celular e inclinou a tela na minha direção. No segundo em que vi o que havia nela, meu corpo inteiro gelou. Tenho fotos, Maren. Vídeos nossos naquele dia. Você pode ver claramente a disposição do quarto principal. Como vai explicar isso? Você não quer admitir? Tudo bem. Ele se virou e mostrou o celular para Graham. Sr. Ashford, essa é a sua casa. Você reconheceria em qualquer lugar. E aquela pinta na cintura da Maren não é exatamente algo que seja de conhecimento público. Olhei para Vanessa com os olhos ardendo. Ela desviou o olhar. Não rápido o suficiente para esconder o pânico. Só Graham e Vanessa sabiam da pinta na minha cintura. Fotos e vídeos podem ser manipulados. E se você conhece a localização de uma pinta, também pode falsificar isso. Fechei os olhos. Eu estava tão cansada. Graham, investigue, por favor. Graham ainda não havia dito uma palavra. Seu punho, ao lado do corpo, estava tão cerrado que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele estava perdendo a paciência. Eu podia sentir. Miles não se mexeu. Pode falar. Investigue o quanto quiser. Abri os olhos. Eu não entendia. As provas eram fabricadas. Eu sabia disso. Então por que eles pareciam não ter nada a esconder? Será que tinham encontrado uma maneira de tornar as falsificações à prova de falhas, do mesmo jeito que haviam falsificado a gravidez? Então, a resposta me atingiu. Agarrei o braço de Graham. Naquele dia, eu menti para você. Eu não estava dormindo, mas estava em outro lugar, fazendo outra coisa, e alguém pode provar. O aniversário de Graham seria na semana seguinte ao fim de semana do 4 de julho. Passei o dia inteiro em uma padaria, tentando aprender a fazer um bolo de aniversário para ele. Eu errava uma vez atrás da outra. Fiquei tão frustrada que nem ouvi o telefone tocar. Eu não queria que ele soubesse que estava falhando tão miseravelmente, então disse que estava tirando um cochilo. Não disse nada disso em voz alta. Apenas olhei para Graham. Só dei uma olhada, uma última vez. Algo mudou no rosto de Miles e Vanessa. Maren, nós estávamos juntos naquele dia. Não importa quem você encontre para sustentar a sua história. Os vídeos são reais. As fotos são reais. Ignorei-o. Esperei pela resposta de Graham. Eu sabia que ele estava ao meu lado havia 3 meses, assistindo a tudo, e que aquilo o havia destruído. A confiança, uma vez quebrada, não volta facilmente. Mas eu precisava arriscar. E dessa vez, eu ganhei. Ele mandou seu assistente me levar de volta para casa. Depois, foi pessoalmente até a padaria. A padaria tinha câmeras, e as imagens poderiam ser recuperadas. Também contei a Graham que nunca havia conhecido Miles antes do funeral, e pedi que ele investigasse o passado de Miles. Meia hora depois, Vanessa entrou no meu quarto. Ela carregava uma mala. Então, jogou um bolo sobre a cama. Dispensei o gerente da casa e os seguranças. Maren, eu sei por que você fez o que fez no casamento. Você viu Graham vivo e entrou em pânico. Você sempre amou o Miles. Tem dinheiro aqui e roupas. Pegue tudo e vá embora. Agora. Puxei meu braço para fora do aperto dela. Você quer que eu fuja com o Miles? Você é burra? Vanessa parecia prestes a perder o controle. Graham já tentou te estrangular. O que você vai fazer? Ficar aqui esperando que ele termine o serviço? Você sabe como ele é. Ele guarda rancor.
Ele nunca vai te perdoar por ter ficado com Miles. Estou tentando te ajudar. Eu a desafiei. Israel Reddit. Então venha conosco. Vanessa congelou. Eu não posso. Minha mãe ainda está aqui. Só vá. Graham ainda não voltou. Saia pela porta dos fundos. Miles está esperando. Vou manter a equipe distraída. Vanessa não esperou por uma resposta. Virou-se e foi embora. Eu sabia exatamente para onde ela estava indo. Direto para Graham. Eu a segui. Ela estava falando, mas não com ninguém que eu pudesse ver. Ativei a gravação no meu celular. Sistema. Quando Marin e Miles fugirem, Graham vai ficar furioso. Isso já é suficiente para se livrar dela dessa vez, não é? Eu não teria conseguido falsificar o laudo de gravidez ou as fotos e os vídeos sem os créditos que você me deu. Hoje à noite, quando Graham beber até ficar entorpecido, vou colocar um pouco mais na bebida dele. De manhã, estarei na cama dele, e ele não vai conseguir me rejeitar. Ela ergueu um pequeno frasco de vidro, com um sorriso distorcido no rosto. Meu estômago afundou. Eu já tinha lido livros suficientes para saber o que era um sistema, algum tipo de código de trapaça, uma vantagem que ninguém mais podia ver. Nunca pensei que um pudesse realmente existir. Isso explicava como Vanessa sabia que Graham voltaria. Ela queria que eu fosse embora com Miles. Depois, Graham investigaria e encontraria fotos e vídeos que pareciam reais. Mesmo que ele encontrasse as imagens da padaria, acharia que eu havia fugido porque tinha algo a esconder. Ele me odiaria ainda mais. Antes que eu pudesse decidir meu próximo passo, Miles já estava atrás de mim. A mão dele fechou-se sobre a minha. Não diga uma palavra. Nós vamos. Uma voz veio da escuridão, baixa e fria. Para onde você pensa que vai? Miles viu Graham e não se mexeu. Vou tirá-la daqui. Ela me escolheu. Eu sou quem ela quer. Vanessa apareceu do nada, os olhos arregalados, interpretando perfeitamente o papel de melhor amiga horrorizada. Maren, você está... Você vai fugir com o Miles? Arranquei minha mão da de Miles. Vanessa, você sabe exatamente o que está acontecendo aqui, não sabe? Você está me incriminando de novo. Maren, por quê? Eu tinha terminado de falar. Apertei o play no meu celular. A cor desapareceu dos rostos deles. A voz de Vanessa ficou estridente. Você falsificou isso. Você falsificou. Que diabos? Você usou IA para falsificar minha voz. Isso é um deepfake. Miles suspirou. Maren, eu sei que você tem medo do que ele vai fazer com você. Tudo bem, eu vou te proteger. Interrompi-o. Meus olhos se fixaram em Graham. Você já viu as imagens da padaria. Se essa gravação não for suficiente, procure a Vanessa. O remédio ainda está fazendo efeito. A assistente de Graham não esperou. A segurança chegou em segundos. Eles encontraram o frasco. Vanessa parecia destruída. Sr. Ashford, encontramos o frasco, exatamente como ela disse. Olhei para Graham. Se você ainda não acredita em mim depois de tudo isso, então não há mais nada a dizer. Meus olhos estavam ardendo. Eu não conseguia mais manter a voz firme. Eu nem me importo com a herança. Fui fiel a você quando estava vivo e fui fiel a você quando estava morto. Eu nunca te traí, nem uma única vez. Você não pode me matar por uma mentira. Eu acredito em você. 3 palavras. Tudo dentro de mim relaxou. Minhas pernas cederam. Apoiei-me contra a parede, ofegante como alguém que acabara de romper a superfície da água. Vanessa e Miles sabiam que tudo havia acabado. Eles tentaram argumentar, mas Graham não deixou. Levem-nos para a floresta. Deixem-nos lá. Miles ficou pálido. Caiu de joelhos diante de Graham e rastejou os últimos metros até ele. Sr. Ashford, foi tudo culpa da Vanessa. Ela me mandou fazer tudo. A preparação, a armação, tudo. Eu simplesmente fiz o que ela mandou. Vanessa gritou e avançou contra ele. Calha a boca, eu não fiz nada! Quando chegou a hora de salvar a própria pele, Miles jogou Vanessa debaixo do ônibus sem hesitar. Contou tudo a Graham, cada detalhe, do começo ao fim. Sr. Ashford, por favor, me deixe ir. Por favor, me deixe ir. Graham não se mexeu. Então, Miles se virou para mim e se jogou aos meus pés, batendo a cabeça no chão em seu desespero. Maren, por favor. Eu estive ao seu lado por 3 meses. Peça para ele me deixar ir. Eu nunca mais vou chegar perto de você. Eu juro. O sangue escorreu pela testa dele. Não senti nada. Se eles tivessem conseguido, eu seria morta naquele dia. A segurança arrastou Miles para longe enquanto ele gritava. O rosto de Vanessa estava marcado pelas lágrimas. Ela fez uma última tentativa. Maren, depois de tudo o que passamos, você realmente vai deixar que eles... Interrompia. Exatamente. Depois de todos esses anos de amizade, como você pôde me tratar assim? Comprei bolsas para vocês, mandei dinheiro, arrumei empregos para toda a sua família. O que mais você queria? Eu não fui nada além de uma amiga para você. Por que você queria que eu morresse? Os lábios dela tremiam. Ela não tinha mais nada a dizer. Eu tinha acabado com ela. Virei as costas, e a segurança também a arrastou para longe. Graham não os matou. Ele os tirou de tudo e os abandonou no meio da natureza, a quilômetros de qualquer civilização. Se saíram vivos ou não, já não era problema meu. Depois de tudo, finalmente entendi uma coisa. Eu não poderia construir minha vida apoiada na força de outra pessoa. Se eu fosse mais forte, Miles e Vanessa nunca teriam conseguido chegar até mim. Então, devolvi a herança para Graham. Vendi minhas joias, aprendi sobre finanças por conta própria e comecei minha própria empresa. Da próxima vez que vi Miles e Vanessa, eles mal eram reconhecíveis. Miles estava consumido pela raiva. Todo o seu corpo tremia em espasmos constantes e incontroláveis. Maren, nesses 3 meses com você, houve momentos em que eu realmente me importei. Mais do que eu deveria. Você era tão fácil de quebrar. Às vezes eu me perguntava o que teria acontecido se eu tivesse contado a verdade. Se eu tivesse me afastado da Vanessa. Você teria me amado de verdade? Não. Graham era tudo. Sempre foi.
O que eu sentia por Miles nunca havia sido amor. Eu só precisava de alguém em quem me apoiar. Ele tentou sorrir. Eu entendo. No fim das contas, eu também não escolhi você. Justo é justo. Vanessa estava pior. Ela havia sofrido um aborto espontâneo e não conseguia parar de sangrar. Um voluntário quis levá-la ao hospital, mas ela recusou. Maren, me desculpe. Eu estava com inveja de você. Sempre tive inveja de você. A vida toda, tudo funcionou para você. Para mim, nunca funcionou. Eu queria tanto sair daquela vida. Se eu nunca tivesse recebido uma chance, talvez pudesse ter aprendido a conviver com isso. Mas então o sistema me encontrou. Eu não disse nada. Paguei uma enfermeira para lhe dar morfina contra a dor. Ela não conseguiu salvá-la. Miles também ficou 3 dias no hospital antes de ir embora. No dia em que cheguei do trabalho e encontrei Graham na cozinha, soube que algo estava diferente. As coisas entre nós estavam tensas. A confiança ainda não havia sido completamente restaurada. Eu trabalhava por longas horas. Saía antes de ele acordar e voltava para casa depois de escurecer. Ele parou de perguntar onde eu estava e o que eu tinha feito. Todas aquelas perguntas que costumava fazer assim que eu entrava pela porta. Eu não confiava em você. Desculpa. Seus olhos estavam vermelhos. Sua voz, baixa. No segundo em que morri, tudo em que conseguia pensar era em você. Você estava sozinha. Eu não aguentei. Fiz tudo o que pude para voltar para você. Mas então eu vi você com ele. E não consegui lidar com aquilo. Eu ficava pensando. Por que eu tive que morrer? Por que ele ficou ao seu lado? Mesmo agora dói. Você está diferente comigo. Existe uma parede entre nós que não estava lá antes. Você não precisa de mim como antes. Eu não consigo te segurar como antes. Eu sei disso. E vejo o quanto você ama o que está fazendo agora. Então, eu soltei. Maren, me perdoe. Olhei para as tortas de mirtilo que ele havia feito, cada uma perfeitamente limpa e precisa. E de repente, eu tinha 16 anos novamente. Naquela época, o olhar dele me deixava louca. Sempre que eu fazia tratamento de silêncio com ele, Graham fazia essas tortas, porque sabia que eu amava mirtilos. Dei uma mordida. Está perfeito, eu disse. Eu adoro. Os olhos de Graham se encheram de lágrimas. Ele me puxou para os braços e me segurou com força. Nossa história não tinha acabado. Estava apenas começando. E tudo o que veio antes, eu deixei para trás. Fim, que Deus te abençoe.